Vamos falar de uma história bem leve agora e bem legal. E de um menino incrível. Incrível que só. Um super Filipo. Eu até perguntei pra mãe dele se eu podia brincar e falar assim, porque Uhum. às vezes a gente não tem todas as informações sobre uma situação e a gente às vezes pode fazer uma brincadeira que não é bacana. Então eu falei, posso chamar de super Filipo? É um jeito carinhoso e que vocês gostam? E ela falou, pode. E a mãe do Filipo já tá aqui com a gente, é a Roberta Castro, mas deixa eu contar um pouquinho quem é ele. Gente, ele é um menino de 5 anos de idade, a gente tem os vídeos para mostrar aqui. E esse menino de 5 anos, quando ele tinha 2 anos, ele já começou a identificar as letrinhas. Com 2 anos e meio, já estava começando a ler. Agora, com 5 anos, ele já é bilíngue, já tem um inglês fluente, do jeito que faz o nosso inglês parecer caipirês. E ele acaba de entrar para o Clube Internacional de Pessoas com QI Alto, um clube de pessoas superdotadas, é um clube mundial de pessoas superdotadas. No Brasil, existem apenas 2.014 brasileiros nesse grupo de superdotados. Só 58 são crianças. E o Filipe é a primeira criança abaixo de 7 anos a ingressar nesse seletíssimo grupo. Então, por isso eu convidei a Roberta Castro, Renan, para a gente bater um papo aqui hoje, porque me chamou a atenção, Roberta, boa tarde para você, vamos conversar. Então, me chamou a atenção uma fala da Roberta, que foi justamente dizer assim, quando as pessoas falam, ela tem um filho superdotado, parece que é a galinha dos ovos de ouro, que tem um gênio em casa, que é o bilhete da loteria, que você, sorte grande. E que, na verdade, não é essa a maneira correta da gente olhar para as pessoas superdotadas, porque ele é inteligentíssimo, tem um potencial extraordinário, mas é uma criança. Então eu gostaria de saber, Roberta, como é que foi para você descobrir todas essas potencialidades do Filipe, tão jovem, tão pequenininho, e como é que você lida com isso? Boa tarde a todos, aos ouvintes. Bom, para a gente foi um super susto, né? Porque, como você mesma disse, ele tem a superdotação, mas ele é uma criança. Então, quando ele era pequeno, a gente sempre brincou com outras crianças e as pessoas falavam, não, mas ele é diferente, mas ele é diferente. E eu falava, não, gente, ele só é um pouquinho mais espertinho, né? E fazia aquela vista grossa. Essa questão que eu falo muito, né, sobre a galinha dos ovos de ouro, é uma comparação bem real das mães que eu tenho no meu grupo de WhatsApp, né, comigo aí nessa caminhada, que também tem crianças superdotadas, porque a primeira coisa que a pessoa fala é, nossa, você ganhou na Mega Sena. Eu já ouvi gente falar, agora você tem uma previdência privada eterna, mas assim, existem questões muito sensíveis, como qualquer criança atípica, né, isso é importante ressaltar para vocês aí, os ouvintes também, porque as crianças atípicas, elas necessitam de um cuidado maior, né, muitas vezes psicológico, neuropsicológico, às vezes motor, né? Então, isso é muito importante. O Filipe não faz ainda terapia, mas deve fazer futuramente, né? Já a pedido da neuro. Certamente ele vai ingressar nessa área da psicologia, né? Para entendimento dele mesmo e o desenvolvimento correto dele, que ele tem uma idade cognitiva e uma idade física, né? Ele tem 7 anos e 8 meses de idade cognitiva e agora ele está com 5 anos e 4 meses. Caramba, que conta interessante essa de se fazer. A gente tem alguns trechinhos do Filipe falando aqui, vamos acompanhar juntos? If you want to buy it, it will cost 125. Okay. So, come and get it. Okay. Please. I will. Don't forget the 100. Eu falei que nosso inglês parece caipirês depois do Filipe. É muito. E tem um sotaque fofo. britânico bonito aí, invejei. Eu também escutei um londrininho falando, gente. Que barato. E ele frequenta, Roberto, uma escola regular, com crianças da mesma idade que ele. Como é que é o cuidado do ponto de vista da educação dele, já que ele tem todos esses potenciais que acima da média, né? Sim, Adriana, uma ótima pergunta. Na verdade, a escola é o maior desafio de todas as mães de crianças atípicas, sejam elas superdotadas, que possuam autismo, sejam qual for, né? No caso dele, ele tem um acompanhamento, né? Então, ele estuda numa escola trilingüe, a Caminho School, ele é bolsista lá. Ele tem um acompanhamento de uma escola chamada Poppins Micro School, é uma escola de educação infantil domiciliar, que ela vem até minha casa 2 vezes por semana, uma educadora, para atuar no contraturno escolar, trazendo um pouco dos exercícios que ele pede, porque na escola muitas vezes existe sim um acompanhamento individual, a Caminho School tem uma individualidade muito boa para ele, mas também tem o contexto social da escola.
Então, quando ele vem para casa, a educadora ajuda ele a concluir essa ânsia dele, né, de trazer coisas novas, coisas fora da curva, digamos assim, se a gente for comparar uma criança natural. Eu costumo dizer, Adri, que esse é a maior vitória da minha vida, ter conseguido esse aumento escolar para ele. Hoje ele é uma criança feliz, ele vai para a escola, ele volta contente, ele nunca reclamou, e assim, é o que todas as mães querem, eu tenho certeza que é dar o melhor para o seu filho, e eu só quero que ele seja feliz. E que recado você daria para outras mães, pais, responsáveis que possam identificar isso nos seus filhos, nas suas crianças, né? De como agir, porque como a gente estava falando no começo, às vezes pode ser um susto, né? Não saber lidar com essa condição, né? E nem todo mundo tem condições de fazer os testes, então suspeita que tem alguma coisa diferente, mas não sabe exatamente o caminho a percorrer para oferecer algum tipo de ajuda. Qual é a sua sugestão? Isso. Renan, assim, pra gente, uma dica que eu posso dar para as mães não feche os olhos para um diagnóstico, para algo diferente que você enxergar no seu filho, seja ele qual for. Se ele é uma criança que tem a tendência autista, se ele tem desvio de comportamento, esteja atento a essas questões, né? Porque hoje o que a gente quer para todos os nossos filhos é que eles sejam felizes e realizados. Então, acho que hoje, se eu puder dar um recado, é isso. Percebeu alguma coisa de errado? Se você não tem condição de pagar uma neuro para fazer uma consulta, vai até a escola do seu filho, conversa com a diretora, vê o comportamento dele, fala com a pediatra, vai atrás de pessoas próximas. E só para fechar, Adri, você falou do teste. Para você ter uma ideia, não existe hoje políticas públicas tão acessíveis, o acesso é muito difícil à testagem. Nós temos em torno de 24 mil crianças cadastradas no país, quando, na verdade, a gente estima mais de 2,5 milhões de superdotados no Brasil hoje. Então, o teste ele custa, na rede particular, de R$ 2.500 a R$ 4.000. Eu consegui esse teste gratuitamente, uma parte dele, graças à solidariedade da neuropsicóloga que viu o Filipe e resolveu ajudar. É isso. Então, é uma luta, mas a gente está aí. É isso. Roberto, nosso tempo está esgotado, mas eu preciso rapidamente falar uma coisa. Eu tenho uma filha que tem uma deficiência, e a minha vida toda, uma filha adulta já, de 24 anos, a minha vida toda eu lutei para educar as pessoas em volta a não chamá-la de deficiente. E hoje eu aprendi com a Roberta, conversando com ela antes, que para uma criança superdotada não é bacana falar gênio, prodígio, é uma pressão. Rapidamente me explica, porque a criança fica eternamente sobre aquela pressão da perfeição também, que é ruim? É isso, e isso gera uma frustração pior do que a que ele já tem por ser atípico. A criança superdotada, ela já tem uma frustração atípica. O que não dá certo, ela reclama o dobro do que uma criança normal. Então, se você pensar por esse lado, quanto mais gênio você chamar ele, mais ele vai se cobrar. E ninguém é perfeito. Então, eu não quero isso, né? Então, eu sempre costumo dizer, ele não é gênio. Ele é uma criança atípica, é uma criança superdotada, mas é uma criança. É isso, uma criança que seja muito feliz. Muito obrigada por falar com a gente aprendeu um pouquinho aqui mais com a sua história ótimo. E com o Filipe. Beijo grande, obrigada demais, viu, Roberta? Vocês, tchau, tchau. Tchau.